A gente é do grupo 2 e vamos falar sobre a influência dos romanos antigos na atualidade. O meu grupo é Carolina Parrilha Reis, número 15, Duda Rosisca, número 7 e Pamela Antonucci, número 10. Mais de 1500 anos após a sua queda, a civilização romana ainda tem marcas bem visíveis no mundo atual. Os romanos conquistaram vários impérios e a sua influência na sociedade. O alfabeto, a numeração, os templos, os aquedutos e outros monumentos incríveis, como o Coliseu e o Panteão, fazem parte de um vasto legado deixado por este povo. Aqui mostraremos as principais marcas deixadas por este império e que ainda perduram no mundo atual. Alfabeto romano. A história romana está igualmente relacionada à história do seu modo de escrita. As letras romanas passaram por muitas influências ao longo dos séculos. Antes de se tornarem as letras do alfabeto romano, tal qual conhecemos atualmente, elas não passavam de uma escrita cuneiforme. Numeração romana. Os romanos utilizaram letras do seu alfabeto para representar números. Como foram senhores de um grande império, deixaram nos monumentos, pontes, etc., as marcas de sua cultura. Ainda hoje utilizamos a numeração na leitura de datas, nos mostradores dos relógios, etc. Os romanos utilizavam 7 letras como numerais e repetindo cada símbolo 2 ou 3 vezes, nunca mais de 3. Calendário. O calendário dos 365 dias e dos 12 meses que utilizamos hoje em dia é também de origem romana e foi criado pelo imperador romano Júlio César no ano 46 a.C. É conhecido como calendário gregoriano e não sofre influência dos movimentos dos astros. Influência do latim. A língua que falamos hoje no Brasil, a língua portuguesa, que herdamos dos colonizadores, é uma língua derivada do latim, língua falada em Roma. Também são derivados do latim o espanhol, o francês, o romeno e o italiano. Além disso, o latim influenciou inúmeras palavras em idiomas como o inglês e o alemão. Também é utilizado para dar nomes científicos de plantas e animais e é a língua oficial da Igreja. Até hoje, usamos palavras em latim para definir alguns termos, principalmente jurídicos. É o caso do habeas corpus. Neste campo do conhecimento, da organização social, a ciência jurídica, o mundo ocidental sofreu intensa influência romana. Os códigos de lei romanas foram construídos ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças que ocorriam nas relações sociais da população. O Código Romano era dividido em Jus Naturale, ou direito natural, que apresentava os fundamentos do direito romano e a noção de que o ser humano, por natureza, tinha direitos. Jus Civile, ou direito civil, um conjunto de leis aplicados aos cidadãos de Roma. Jus Gentili, ou direitos das gentes, aplicados aos estrangeiros em um conjunto de leis abrangentes que não se levava em conta as nacionalidades. Esse último é a base para o direito internacional como conhecemos hoje. A noção de propriedade privada plena também surgiu com o direito romano, o que pode explicar também sua atualização na sociedade capitalista atual, que tem como um de seus pilares a propriedade privada. Os advogados em Roma tinham muito prestígio, sendo que, ao longo do tempo, a profissão passou por sistematizações no ensino. Nos debates, os advogados buscavam desenvolver a oratória, o que posteriormente poderia garantir a eles funções políticas importantes. A política também hoje sofre influências romanas. Basta refletir que temos como república, ditadura, senado, plebiscito, cônsul e magistrado, por exemplos, são de origem romana. Monumentos romanos. Outro legado impressionante que os romanos deixaram foram os monumentos. Edificaram templos, casas de banho, anfiteatros, pontes, arcos, aquedutos e salas de espetáculos.
Coliseu, este incrível anfiteatro localizado no centro da cidade de Roma, é um dos monumentos mais fantásticos deixados pelos romanos. A sua construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80 d.C. Antigamente, o local servia de sala de espetáculos onde os povos poderiam assistir a confrontos entre gladiadores. Hoje em dia, o monumento é uma das 7 maravilhas do mundo. Panteão. Este templo é mais um incrível legado deixado pelos romanos. Hoje em dia, o templo é um dos monumentos mais visitados em Roma e também um dos mais antigos e preservados do mundo. Teatros. A política de romanização dos povos conquistados levou a que se construíssem teatros romanos, assim como anfiteatros, círculos e fóruns. Estradas. Com o desenvolvimento do império e a conquista de vários territórios, os romanos também deram início à construção de estradas que ligavam Roma às mais diversas províncias. Apesar de terem passado muitos anos, ainda existem algumas estradas romanas que permaneceram intactas. Arquedutos. Os romanos não inventaram os arcos, mas certamente aperfeiçoaram. São vários os aquedutos que foram criados por este império e que hoje em dia permanecem bem preservados. A influência dos romanos a nível da arquitetura foi tanta que hoje em dia são vários as casas, igrejas, templos, anfiteatros e palácios, com diversos pormenores em comum. Religião. A Roma antiga contribuiu muito para o desenvolvimento do cristianismo, uma vez que foram os romanos que criaram os fundamentos que constituem a base dessa religião.